com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã em São Paulo com um convidado especial. Eu, Rafaela França, juntamente com o Dr. Hélio Osmo, estamos aqui com o nosso convidado, Cardone, que logo logo vocês vão conhecer. E acreditem, hoje a pauta da nossa conversa é governança na saúde. Você já imaginou o tanto que os atores da saúde precisam de trazer uma elevação de maturidade de governança? Você já imaginou que nós, muitas vezes, somos pacientes, estamos no centro do cuidado, e hospitais, operadoras de saúde, farmacêuticas, esses diversos atores que circundam a área da saúde precisam de estar orquestrados. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. E é com muita alegria que eu apresento aqui o Dr. Hélio Osmo, que vai estar conosco. E, Dr. Hélio, muito bom dia para você. Olha que maravilhoso recebermos aqui uma celebridade, Cardone. Muito obrigado, prazer estar aqui, prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com todos os que nos ouçam e possam nos ouvir. Obrigado. Isso, Cardone, eu tenho certeza que hoje nossos pontos aqui elevarão a pauta da maturidade da governança na saúde. Porque a pauta da maturidade da governança na saúde, ela tem que ser posta sendo discutida em alto nível, sendo discutida sob a perspectiva da cadência dessa cadeia sistêmica integrada da saúde. E para falar um pouco sobre essa cadência, eu queria convidar o Dr. Hélio. Dr. Hélio, nós que estamos aqui responsáveis por trazer a pauta da governança na saúde, a gente sabe o tanto da nossa responsabilidade. Conta para a gente essa perspectiva de como acontece essa cadeia sistêmica integrada na saúde e os nossos desafios. Rafa, eu falo muito disso no módulo que eu dou aula de medicina translacional, no grupo do CES, onde eu mostro uma visão do ecossistema da saúde, onde todos os stakeholders eles estão dentro de uma mesma célula. E como é importante que cada parte dessa célula tenha um bom funcionamento. Nós que iniciamos a nossa carreira dentro da área da saúde, eu e o Cardone, ele tem uma carreira parecida comigo, nós iniciamos num microsistema onde a gente não conhece qual é a função, qual é a responsabilidade de um outro personagem, um outro stakeholder. Por exemplo, se eu estou no varejo farmacêutico, eu não conheço em profundidade o nosso fornecedor, que é a indústria farmacêutica ou o distribuidor. Eu preciso conhecer a farmácia. A farmácia também faz parte desse ecossistema. Mas também tem os hospitais, tem também as operadoras. Então, existe um balanço muito forte entre pagadores e provedores de saúde para manter esse ecossistema em equilíbrio. E hoje, se a gente pode dizer que a gente tem uma situação de crise de sustentabilidade na saúde, é porque esse sistema está em desequilíbrio. E a gente só consegue enxergar esse sistema a partir do momento onde a gente cresce na nossa carreira e a gente vai assumindo posições de maior responsabilidade. E eu posso citar aqui, eu conheço bem a carreira do Cardone, meu amigo de muitos anos, ninguém mais do que ele, para ele poder comentar e falar sobre isso. Por favor, Cardone. Obrigado, doutor Hélio. Obrigado pela introdução e que responsabilidade com essas palavras de vocês dois. Bom, muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu acredito que sim, há uma necessidade importantíssima, inexorável, da gente trazer à pauta essa discussão cada vez mais elevada de alto nível desse mercado todo e de como nós, hoje, nessa posição, nesse momento de podermos agregar valor, conseguimos agregar valor de fato. Algumas características desse mercado são importantes, é importante termos em mente porque fazem diferença. Primeiro, o mercado da saúde é um mercado extremamente regulado. Essa é uma grande diferença com qualquer outro segmento. Uma outra característica muito importante é que é um segmento extremamente fragmentado. O que quero dizer com isso? Se a gente olha qualquer outro segmento
indústria automotiva, a indústria alimentícia. Você vê que o líder de mercado às vezes tem 20%, 30% do mercado. Quando você olha para a saúde, o líder do mercado da indústria farmacêutica tem 4%. Isso porque tem inúmeros players. Isso se fala sobre a indústria farmacêutica. Você aí tem a medical device, você tem correlatos. Então, você tem inúmeros subsegmentos na área industrial ou na área de produção. Mas dentro dos stakeholders que o Dr. Hélio já menciona, você tem cada vez mais novos entrantes. Há 20 anos atrás, não se considerava ou não tinha toda essa representatividade e esse peso. Por exemplo, as grandes redes que hoje, quando a gente fala de comercialização, eles têm um poder imenso. Estamos falando de um país com 90 mil farmácias. Estamos falando de um país que cada vez olha mais para a farmácia como um hub de saúde. Perfeito. Tem outros players que têm surgido também. As operadoras, com o seu respectivo poder nessa nova dinâmica de fonte pagadora e de prestador de serviço. Os próprios financiadores, né? Porque a partir do momento que existe uma nova dinâmica de pagamento, você tem um entrante novo que é financiar essa dinâmica. Os fundos de investimento, hoje, eles são importantíssimos na compreensão desse cenário e desse ecossistema, que hoje tanto se fala ecossistema da saúde. Um ecossistema latente, um ecossistema que é uma entidade viva, que se transforma e que o grande desafio, Rafa, Dr. Hélio, passa justamente por compreendermos que momento e que posição a gente pode agregar valor. Eu acredito que não podemos pensar em querer abraçar o mundo. Então, temos que escolher algumas prioridades. E são muitas, né? Mas quem tem 10 prioridades não tem prioridades. Então, essa compreensão, essa leitura apropriada, eu diria que é o primeiro grande desafio. Onde que eu consigo agregar valor? De que forma? Com a experiência que eu tenho, com o que eu acredito que posso trazer de uma nova perspectiva. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais de profundidade, especificamente governança na área de saúde. E eu queria já colocar a primeira pedrinha, a primeira condimento, o primeiro tempero, que é termos uma perspectiva diferente daquele que está embebido nessa rotina diária. Muito bom. E Cardone, quando você fala da transformação, nos últimos 5, 10 anos, nós estamos vivendo uma transformação mais dinâmica e acelerada na saúde, com essa verticalização que está acontecendo, com a consolidação das grandes redes em todos esses atores da saúde. Uhum. Agora, eu queria que você contasse para a gente, assim, para que a gente pudesse esquentar e conhecer um pouquinho mais do Cardone. Conta essa sua trajetória. Conta brevemente aí como que você galgou toda essa sua história para todos os nossos telespectadores que estão aqui nos vendo possam conhecer o tamanho do seu repertório e sobre mais o que nós vamos discutir aqui essa manhã. Claro, com prazer. Quando eu cheguei no Brasil, morei primeiro 6 anos em Belo Horizonte, como nós conversávamos agora. Tenho até hoje muitos amigos e um carinho enorme, não apenas pela cidade, como pelo estado, tudo que eu tive a oportunidade de conhecer e percorrer. O interior de Minas tem uma riqueza incrível, né? As pessoas como um todo, como principal ponto. O estado com o maior número de municípios do Brasil, né? Então essa diversidade é riquíssima. E eu comecei minha atuação na área da saúde exatamente lá. Minha primeira formação é químico. Eu comecei a trabalhar numa empresa de reagentes químicos para análises clínicos. Uma empresa que até hoje ela é muito forte e era fundada por um professor da UFMG, o Dr. Vitor Arndt, que ele faleceu ano retrasado. E foi minha entrada à área de saúde. Lá atrás, há quase 30 anos atrás, um dia apareceu um anúncio no Estado Jornal de Minas, né? Estado de Minas, que era para uma empresa que eu conhecia, mas não se entendia muito bem, que era, fazendo curta história, era a Roche, onde tive a oportunidade de ser meu primeiro contato com o Dr. Hélio, nós trabalhamos lá. Essa foi a minha porta de entrada. E eu, com muito orgulho, também conto dentro da minha trajetória que comecei na base da pirâmide. Eu comecei como representante, visitando médicos, né? Porque essa era a dinâmica lá atrás de como era a geração de demanda na indústria farmacêutica. Era o representante indo no médico, fazendo uma propaganda, por isso ele chamava-se propagandista. Então, aquele representante pouco ouvia, ele muito falava, né? E tentava deixar na mente do médico uma marca, um produto, algum diferencial para que ele depois prescrevesse quando o paciente chegava e tivesse uma necessidade específica. Depois, em algum momento, ainda pela Roche, vim para São Paulo,
comecei a atuar no âmbito da América Latina, trabalhando de México, inclusive, para baixo. Da Roche fui para o laboratório Abbott, onde assumi a minha primeira diretoria, trabalhando só no segmento mais específico de diabetes, de novo Brasil. Depois, um laboratório europeu, alemão mais especificamente, que foi a Bayer, me chamou e também voltei a atuar na América Latina com aquela riqueza dessa diversidade cultural, tão diferentes idiosincrásias de todos os países. Lá por volta de 2010, estando na Bayer, é um momento muito forte, né, onde chegava para o Brasil, onde muitas empresas que não estavam presentes chegavam. E eu tive a oportunidade de assumir a gerência geral do startup da Takeda no Brasil. Então foi um desafio muito bacana, de mais aprendizado, de muito trabalho, né, muitos desafios, mas sempre, e isso era o que sempre me alimentou e me deu muito entusiasmo, participar desse processo da saúde, né? Minha formação não é médica, mas estar próximo daquele processo de cura de um paciente, né? Poder sentir que você agrega valor. Hoje fala-se muito de propósito, né? E sem saber que era o meu propósito lá atrás, mas era isso que sempre me moveu muito. Sempre foi, então, nessa trajetória dessas empresas internacionais. Tive a oportunidade de na Eurofarma, de fazer o projeto de internacionalização, onde a Eurofarma começava a sair com um empreendedorismo incrível, se destacando muito no âmbito nacional. Depois da Eurofarma, minha última corporação foi até 2016, o Grupo Sanofi. Em 2016, perante algumas prerrogativas de mercado e demais, eu, e tendo conversado muitíssimo com muitas pessoas, o Dr. Hélio entre eles, decidi criar a empresa que hoje trabalho e tenho muito orgulho, uma trajetória de 8 anos, que é uma empresa que justamente presta consultoria para as empresas do segmento de saúde. Então, de forma resumida, um pouquinho essa é a trajetória. Agora, Cardone, quantas grandes corporações? Você falou da Abbott, da Sanofi, da Roche. Você esteve na governança dessas grandes corporações. Olha que riqueza. E hoje você pode ajudar diversos negócios em saúde com toda essa bagagem e experiência. Conta pra gente um pouco de como é que é trazer a governança de grandes corporações robustas, onde inclusive tem um ambiente internacional, os fundos de investimento com diversas normalizações e regulações também trazendo de fora as boas práticas. E como é que é aplicar isso? Quais são os desafios que é aplicar isso, principalmente nas médias empresas de saúde, nas pequenas empresas de saúde? Você vê isso acontecendo? Quais são os desafios que hoje, na sua atuação, você acredita que nós ainda precisamos de vencer? Muito boa pergunta. Ela é muito perspicaz também. Por quê? Porque nas grandes corporações existe já, de fato, uma governança boa ou não funcionando. Então, as pessoas, de alguma forma, seguem aquele protocolo, seguem aquele processo instaurado. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Bayer e estava na posição de diretor regional também para a América Latina, eu fazia parte de 2 conselhos, do conselho do país e do conselho regional. As reuniões do conselho regional eram na Alemanha uma vez por mês. E dada a idiosincrásia da Bayer, as reuniões tinham que ser presenciais. Então, presenciais. Então, tinha uma reunião uma vez por mês na Alemanha, que essa reunião era meio-dia. Então, veja quanto o processo, às vezes, também não necessariamente ajuda, porque as pessoas que faziam parte do comitê regional iam para Leverkusen, não era uma coisa prática, né? Quando a gente olha para a governança nos dias de hoje, onde tudo é tão vertiginoso, o primeiro ponto que eu traria é a importância da gente ter uma governança ágil, uma governança com essa pegada lean que hoje tanto a Board Academy me traz de forma tão apropriada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se bem existem esses 2 lados, eu não digo que nenhum dos lados seja uma verdade absoluta ou uma realidade concreta. Acredito que a gente tem que tentar pegar um pouco, né, do melhor de cada. Assim, de fato, como acredito eu, Rafa, uma oportunidade muito grande no que comentamos também com o Dr. Hélio aqui antes de começar, que são as pequenas e médias empresas, mas principalmente as empresas familiares. Perfeito.
Eu digo sempre, não tem nenhum problema você ser uma empresa familiar, mas você não pode ser amador. Você tem que procurar o grau de excelência no profissionalismo daquilo que busca. Uma pergunta que sempre gosto de fazer quando tenho oportunidade de ter algum projeto em alguma empresa, e nós temos nesses últimos anos tido 3 grandes projetos em empresas familiares, entre as primeiras 5 do Brasil. Na saúde? Na saúde, especificamente na área farmacêutica. E é interessante, porque quando você pergunta, tá bom, qual que é a ambição do principal acionista, né? A ambição no sentido de, me ajuda a entender o que tem por trás desse império, dessa grande empresa, às vezes não é tão claro. Então, nós, seja na área de consultoria ou seja como conselheiros, temos um papel importantíssimo em ajudar essa discussão. Muitas vezes sai do âmbito 100% profissional, quase que para o pessoal do principal stakeholder, né? Do principal acionista. Essa tem que ser a base de qualquer discussão estratégica, de qualquer linha estratégica depois na consultoria. A gente entender essa causa raiz. Há uma questão que sempre trago em pauta, que é o síndrome do fundador. Existem várias literaturas a esse respeito, mas é um grande desafio. Como você ajuda, ou de alguma forma participa na compreensão desse principal acionista, que tem que fazer diferente se ele fez assim, ele ou ela fez assim até agora e criou aquele império. Então, precisamos trazer sempre essa perspectiva muito profissional da nossa parte, como conselheiros, como consultores que somos, levando, olha, esta é a minha principal recomendação. A prerrogativa da decisão é sempre sua, mas esta é a minha principal recomendação, por isso, muito bem subsidiada, de forma muito profissional, mas sempre com essa compreensão. Há uma razão pela qual possa existir uma resistência para essa compreensão. A resistência é um item que você tem encontrado com muita frequência nessas empresas? Sim. Eu sempre digo, quando uma empresa, e a empresa não tem vida própria, né? O dono, ou a diretoria, ou um grupo do conselho, às vezes a empresa já tem um conselho, mas não necessariamente apropriado, né? Eu já tenho observado empresas com um conselho, que o conselho fala o que o fundador quer ouvir. Isso é terrível. Isso é o conselho que a gente fala que é o conselho passivo. Olha, mas eu preferiria que nem tivesse esse conselho, porque acaba subsidiando decisões não apropriadas. Mas, de novo, qual que é o nosso papel? A recomendação. Muitas vezes, instigar de forma apropriada uma boa discussão, não uma controvérsia, mas olha, isto eu entendo o seu lado, mas vamos pensar nesse lado. Porque às vezes não é. Como eu estava te falando, uma situação que me tenho deparado é, você é convocado para uma empresa e o teu interlocutor, seja o fundador, o dono, o principal acionista, te pede uma coisa. Olha, eu queria fazer tal coisa. O que ele te fala não necessariamente é o que ele quer. E quase nunca o que a empresa precisa. Então eu brinco que nós somos, às vezes, quase que terapeutas, né, para levar esse raciocínio, essa discussão, e a gente não pode menosprezar nem subestimar esse momento. Nós todos temos uma grande vontade de agregar valor através de um conselho, principalmente, mas temos que entender primeiro a importância dessa discussão apropriada. Esse primeiro momento ele é crucial. Eu faço uma analogia, se o doutor ele me permite, quase que a anamnésia, né? Esse é o momento de conversar com o paciente. Claro, você vai ter os exames médicos, se você pedir, mas essa tua compreensão, o que tem por trás daquele diálogo que estamos tendo, é bastante fundamental, importante para depois termos um valor agregado de forma apropriada. Eu diria que isso é cirúrgico na saúde, porque é muito sobre isso, Cardone. Quando você traz essa visão de que, às vezes, a gente já quer colocar um conselho dentro de uma empresa, mas ela não está preparada para receber aquele conselho. Às vezes, ela tá entendendo que o conselho vai ser, no máximo, conselho de família, né? No caso das familiares. Ou aquele conselho passivo, que, inclusive, é uma das coisas que mais me indigna na área da saúde. A gente vê as grandes corporações, muitas vezes, bem assessoradas ali com celebridades, etc., mas um conselho que não tem uma proatividade. E esse é o nosso papel, de fazer essa proatividade acontecer. E quando eu te ouço preocupado em ser cirúrgico, em olhar
anamnese, para entender como que eu vou implantar aquilo, como que eu vou influenciar aquela decisão, porque o nosso papel é muito sobre influenciar uma decisão. Às vezes, a gente já tem ali até uma decisão já bem direcionada pelo fundador e ele está míope por uma decisão que você tem que mostrar para ele outras vertentes, outras perspectivas. Então, esse nosso papel, ele é de muita responsabilidade. Sem dúvida. E aí, eu queria que o doutor Hélio contasse aqui também, porque a gente está falando aí das pequenas e médias empresas, e o doutor Hélio agora tem tido muitas experiências com health techs, né, doutor Hélio? Estando com essas pequenas empresas que estão em plena expansão aí, com a tecnologia na veia. Conta como é que está sendo a resistência nessas empresas. Está sendo fácil? Ou como Cardone, você também tem enfrentado aí desafios nas health techs? Então, nas health techs, assim como em todas as empresas, né, elas têm graves problemas de governança, né? Existem muitas health techs surgindo inúmeras, né, em todas as possibilidades, até por causa dessa demanda que existe hoje na saúde, da incorporação de tecnologias para o autocuidado do paciente e a possibilidade de melhorias assim fantásticas na gestão das empresas. Quando você conversa com os fundadores, eles não têm conhecimento básico de health techs porque eles são formados na área da saúde. A área da saúde não forma as pessoas para empreender. Sim, eles não são empreendedores, embora eles tenham a maior característica do empreendedor, que é a coragem e é uma mentalidade disposta a quebrar paradigmas, porque eles estão sempre trazendo assuntos inovadores e coisas inovadoras. Por outro lado, você vê que ele não constrói os pilares. E esses pilares são, primeiro, às vezes você conversa com uma health tech e eles não têm o propósito definido. É a base, o alicerce, né? Por isso voltar no básico. Sim, na ambição. Perfeito. E se você não tem o propósito, você não constrói a cultura. Então, para você começar a formar um grupo pequeno de pessoas dentro dessa health tech, todo mundo tem que conhecer a cultura e trabalhar na mesma direção, todo mundo entendendo. E eu sou aquela pessoa que eu acho que a pessoa que serve o café da empresa precisa conhecer o propósito da empresa e precisa ter absolutamente, isso tem que fazer parte dos seus próprios valores e que ele tem que vestir a camisa e ele entender da importância dele dentro daquele negócio. Uma das questões que eu enfrento por exemplo, a falta dessas pessoas terem uma definição nos aspectos societários da empresa. Vocês são 3 fundadores, somos. Vocês já definiram qual é a parte que cada um tem dentro dessa empresa? Se vocês receberem um aporte, vamos dizer assim, de R$1 milhão, vocês vão saber o que fazer com esse dinheiro? Você já tem isso definido? E se um dos 3 sócios decidir sair, quanto que vale a empresa para vocês pagarem para esse sócio? E se alguém quiser comprar esse aporte de R$1 milhão que vocês vão receber, o que vocês vão dar em troca para quem está fazendo esse aporte? Então, uma das coisas básicas você precisa ter o valor da tua empresa. É difícil você valorizar, avaliar uma empresa health tech de pequeno porte. É muito difícil. Pelas fórmulas que existem atualmente, muitas vezes os fundadores ficam decepcionados com o valor da empresa. Mas existe um ponto dentro da empresa que é o valor intangível. Quem decide qual é o valor intangível são os fundadores. Então, se pela fórmula a tua empresa vale R$1 milhão, você não, só isso. Então, se você tiver um valor intangível que seja consistente, a tua empresa pode ser que valha 20 milhões. Então, todas essas bases, tudo isso a gente aprende no Lean Governance, né, professora? Verdade, ó, eu vou dizer que assim, ó, é aquilo do nosso coração.
e eu vou ter a honra de te presentear ao final desse encontro. O Lean Governance hoje é muito sobre isso, é a gente ser proporcional à governança daquela empresa. A gente está falando de grandes corporações, de pequenas, médias, de startups, e a gente tem que proporcionalizar. Essa é a nossa causa, mas proporcionalizar com proatividade, né, doutor Hélio? Sem dúvida. Se não for com proatividade, a gente entender que a gente vai chegar ali numa reunião, vai colocar uma recomendação e não vai ter que ter a sabedoria de influenciar uma decisão ali daqueles fundadores, daquele empresário, a gente fica numa cadeira passiva e a gente não colabora, não agrega valor para a empresa. E essa é a nossa defesa, né? E a gente percebe que com as startups, o mato é mais alto ainda. Como a gente fala lá em Minas, o mato é muito alto, a gente tem uma grande oportunidade. Doutor Hélio, você fazendo essas perguntas e essas indagações aí, olha quantas perguntas relevantes o senhor trouxe e que muitas vezes o empresário, o fundador, estão míopes na operação. Eles não estão olhando para o valuation, eles não estão olhando para uma visão de parcerias possíveis, eles não estão vendo alianças que poderiam ser feitas, eles não estão vendo que a cultura não comunica com o propósito, que não comunica com a solução que eles entregam. E, muitas vezes, por isso, o papel do conselheiro, o papel do advisor, o papel do consultor, o papel do mentor, né? Porque governança é tudo isso. É a visão e a perspectiva do lado de fora, né? Um ponto de vista não é outra coisa que uma vista de um determinado ponto, mas você muda a tua posição e traz uma nova perspectiva, traz uma nova demanda. E o que você falou, Rafa, é muito importante. Essa pessoa que está comandando, criando ou fundando uma empresa, ela tem suas prioridades. E elas são tão demandantes que muitas vezes não é por falta de boa vontade, não. É por falta de tempo, de possibilidade concreta. Então, nós temos sim essa corresponsabilidade imensa. O que eu acredito é que o primeiro ponto para uma Lean Governance, para um conselho ou uma posição de conselho apropriada é termos a responsabilidade clara de sermos, de fato, autoridade. Não importa a hierarquia, porque, de fato, dentro da estrutura não há hierarquia, mas sermos à procura da excelência constante. Nosso maior patrimônio como profissionais que somos é o nosso respectivo nome. Então, nós encararmos uma posição num conselho é de uma importância que não podemos nunca perder essa consciência. É o nosso nome que está lá. A nossa reputação. Perfeito. Que é o nosso maior valor. Uma das aulas, né, principalmente justamente no curso de conselhos de saúde, acho que foi Medina que trouxe essa pauta, né? Sim. É reputação, né? Porque passamos, a nossa marca somos nós mesmos. Esse valor agregado que envolve ser terapeuta, convencer, nós termos a ciência da relevância, que não é apenas a recomendação, mas depois a articulação necessária. Todo esse arcabouço é um grande maestro para que tudo aquilo possa funcionar da melhor forma possível. Mas, de novo, tentando agregar valor de forma muito concreta e entendendo qual que é o parafuso a ser apertado, né? A chave a ser virada para que realmente aquilo possa funcionar. É isso. E aí entra o papel do conselheiro proativo. E para a gente poder se tornar um conselheiro proativo, a gente também tem que estar preparado. Muito. E essa é uma pauta que a gente tem puxado muito na saúde, né, doutor Hélio? Na saúde, como a gente começou hoje aqui comentando, a gente vive muito em ilhas, em feudos, cada um sob a sua perspectiva da sua indústria, né? E como a saúde são diversos atores, diversas indústrias, né? A gente muitas vezes se pega olhando só para a visão do prestador, ou só a visão da operadora, ou da farmácia, da indústria farmacêutica. E aí, o nosso papel de ser mais holístico, o nosso papel de olhar o todo. E aí eu queria puxar aqui para a gente poder entender assim, como que você, Cardone, tem feito para se posicionar como um conselheiro mais preparado? O que você usa na sua rotina? Você está atualizado com as pautas? Como que você tem feito no seu dia a dia para fazer essa entrega de valor para as empresas que você está conectado? Muito bom ponto. A primeira é mostrar consistência, né? E não é apenas compreensão da empresa, compreensão do contexto, dar um passo atrás e mostrar, olha, este é o seu cenário,
não importa qual cenário que a empresa foi fundada, qual que era, hoje o cenário é este. Tá? Algumas frases são muito interessantes. Uma que eu escuto sempre que eu gosto é: se você sai do Brasil 7 dias, você volta e mudou tudo. Se você sai 2 anos, volta e não mudou nada. Mas é isso, né? E outra que diz que se no Brasil a gente tem o melhor da Europa e o pior da África. Então, se, por exemplo, na área de saúde, nós temos hoje uma agência reguladora como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, referência mundial. Há projetos em andamento de trastability, de duplo reconhecimento com as melhores agências do mundo, as mais conceituadas. Então, é um ambiente desafiador, regulado e demandante. Muito bem, o que era feito o processo antigamente não é mais hoje. Então, voltando à tua pergunta, Rafa, muito preparo, muita compreensão do macro, ser um bom tradutor para aquele que está te ouvindo, teu interlocutor, entender que às vezes ele não está tão atualizado como você e de alguma forma dizer: olha, eu entendo a tua necessidade, vamos entender junto o contexto e vamos tentar discutir e chegar a algum consenso que possa fazer sentido para aquilo que você quer. A empresa é tua, eu estou aqui para te ajudar, para trazer uma nova perspectiva, um passo atrás, o big picture, como os americanos falam, que a gente consegue fazer. Vamos pensar juntos nessa possibilidade. Excelente, Cardone. E esse é um papel que eu tenho me organizado muito, porque a gente tem que se organizar para poder estar sempre preparada na pauta. O que um colega meu está fazendo de diferente para articular adequadamente? E eu queria ouvir do Dr. Hélio também. Dr. Hélio, o que você tem feito para estar preparado nessa pauta? De ser um conselheiro proativo que, de fato, entregue valor para suas startups, para suas associações, que você é conselheiro. Rafa, desde o início da minha carreira, eu aprendi, e não foi fácil aprender, mas eu acabei aceitando e incorporando isso na minha vida, que na saúde a gente se reinventa constantemente. E a gente tem que estar pronto para se reinventar. Em termos de gestão, em termos de governança, em termos de conhecimento científico e conhecimento regulatório. Porque toda essa regulação que o Cardone mencionou, ela evoluiu muito rapidamente nos últimos 20 anos. A Anvisa, que começou de uma sala, um canto no Ministério da Saúde, que nem se chamava Anvisa, ela se tornou uma agência respeitada no mundo todo. Quando eu comecei na minha carreira, não existiam produtos biológicos, não existiam medicamentos para doenças raras, não existiam unidades de negócio voltadas para a oncologia. Então, hoje o mundo descobriu novas terapias inovadoras. Você precisa estar à frente. Você, como conselheiro, você precisa trazer na pauta a inovação e uma visão do futuro, o que vai acontecer lá na frente. As grandes corporações, as grandes empresas, elas querem, os acionistas, eles querem saber o que vai acontecer com essa empresa daqui a 10 anos. Nós passamos, dentro dessas empresas, as pessoas se reúnem durante 2 ou 3 semanas de um ano, fazendo as contas do que essa empresa vai ser nos próximos 10 anos. E isso daqui vai ser apresentado no board de acionistas, e aí, dependendo do que for o resultado dessa reunião, os acionistas eles vão continuar ou vão sair dessa empresa e procurar uma outra empresa. Então, você precisa ter a inovação e a visão do futuro, e você precisa ter a capacidade como conselheiro de olhar o futuro e trazer esse futuro para a mesa. Perfeito. E aí, quando a gente vê esse tsunami de inteligência artificial acontecendo, a saúde perdida nessa visão de como é que eu regulo isso, até que ponto que eu permito, qual o limite que eu coloco, a gente às vezes se sente até impotente, né? Com tanta potência. O que você pensa sobre isso? Como é que tem sido essa pauta da inovação nas suas mesas de conselho, Cardone? Eu queria fazer um link para te responder com a pauta que o Dr. Hélio traz. Hoje fala-se muito do conceito de lifelong learning, né? Eu acredito que na medicina foi sempre mais evidente. Não adiantava pensar, olha, já me formei, tá bem, não.
a necessidade em virtude da inovação e de como a inovação funciona na área de saúde. Esse é um grande primeiro pilar, inexorável e inquestionável. Toda a parte científico-técnica que envolve regulatório, inovação, inteligência artificial aplicada. A partir do mapeamento do genoma, temos um milestone assim, impressionante. Então, Os ganhos de muito valor, e ele tem sido alavancado cada vez mais com a tecnologia. Nós vemos drogas e opções terapêuticas para patologias que sequer sabíamos claramente que existiam. Hoje, uma pauta de discussão de autismo, de Alzheimer. Antigamente não se falava de fato. Oncologia é extremamente evoluída. As terapias hoje no serviço tecnológico são sensacionais. Um passo antes, como se falava, a farmacogenética aplicada para entender qual que é a medicina de precisão específica. Então, As doenças crônicas hoje são muito mais controláveis. Perfeito, perfeito. De todos esses artifícios. então, esse primeiro grande pilar é o pilar científico-técnico, regulatório, com tudo que ele traz, dentro da guarda-chuva do lifelong learning. Um segundo pilar, eu trago o componente sociopolítico. Então, por exemplo, hoje o que nós temos no Brasil, o Sistema Único de Saúde, sensacional, e mostrou isso, a sua competência na própria pandemia, também não existia 30 anos atrás, né? É tudo muito novo, né? Então, a gente está aprendendo juntos, a gente tem que entender que nós temos também como ser partícipes dessa discussão e com seu respectivo componente político, né? Porque cada governo, hoje o governo tem uma pauta, que é fomentar a produção local, trazer de novo a farmácia popular, ou mais médicos, mas cada governo tem, além do próprio componente científico do Sistema Único, seu componente político. E tem uma terceira pauta que eu acredito que onde a Board e o próprio grupo do SES traz muito valor, que é a própria metodologia. Né? Como que eu vou trazer processos, como que eu vou trazer a discussão de uma estratégia, como que eu vou trazer tudo aquilo que uma empresa pode fazer com o primeiro e segundo pilar de forma organizada e definir para uma ou algumas opções estratégicas que depois sejam validadas. Mas definitivamente que as empresas, os acionistas entendam que a estratégia que define a estrutura, que não é a estrutura que define a estratégia, que a estratégia que define a comunicação, propósito. Então, toda essa pauta, quando a gente, como conselheiros, consegue trazer com autoridade, com muita consistência, não apenas a boa vontade de querer gravar, mas sim um trabalho muito sério, muito profissional, muito estruturado, aí o valor aparece de forma inquestionável. A palavra é consistência. E aí, a consistência, a gente constrói ela, primeiro, com uma discussão de alto nível. Sem dúvida. Segundo, com metodologia e sistemática. E não pode deixar de ter ferramentais, né, que possam ajudar os profissionais a fazer isso acontecer com as suas expertises, com os seus legados. Mas tem um fator crucial, que é se manter atualizado. Para você se manter atualizado, você tem que ter uma comunidade, você tem que ter profissionais que estão conversando do aspecto do prestador, da operadora, da clínica, do médico, da health tech, do founder. E hoje, nós aqui no Conselho Empresarial da Saúde, na Board Academy, através do SES, a gente tem trazido essa pauta. Não é uma pauta fácil, não é uma pauta resolvida, não, mas ela é construída sob os diversos experts que participam dessa comunidade. Então, Cardone, nós aqui na Board, eu e o Dr. Hélio capitaneando aí essa iniciativa do Conselho Empresarial da Saúde, o nosso principal papel é trazer profissionais com a sua expertise, com a expertise dos diversos que estão conosco. Hoje nós somos quase 200 profissionais que estamos já discutindo a pauta da saúde. Sobre que aspecto? Sobre os diversos aspectos, sobre a atualização desses aspectos. E, principalmente, nós não temos todas as soluções. Mas se a gente coloca um grupo expert para poder discutir pautas, a gente cria mais consciência. A consciência vai gerando método. O método vai gerando sistemática, vai gerando consistência, que você trouxe muito bem. Então, o que nós hoje temos como responsabilidade, a gente conta com você, tá, Cardone? Para que a gente continue trazendo essa pauta, para que a gente continue aqui tendo essa oportunidade de trazer alguns insights e highlights que possam ser diferenciais para quem está nos ouvindo.
e que esses diferenciais possam ser agregados para que a pessoa tenha mais profundidade ao conhecer aqui o que a gente conversou nessa manhã e ela possa, com profundidade, descer o que você trouxe como base. Porque hoje, nessa manhã, eu vou trazer a palavra. A palavra é consistência. A gente só vai vencer e elevar a pauta de maturidade da governança na saúde se a gente tiver a consistência como principal base. E para isso a gente tem que estar nesse grupo colaborativo, usando essas boas sistemáticas que a gente comentou. E aí eu queria que você fechasse. A gente está aqui já chegando no finalmente. Queríamos aqui ter mais uma manhã, né, Derek? Mas o Derek, ele tem nossos limites aqui. Queria que você trouxesse, Cardone, em linhas gerais, uma pessoa que está nos ouvindo, que quer entender mais sobre conselho na saúde, conhecer mais como ele pode atuar proativamente como um conselheiro, como um consultor, um conselheiro consultivo. O que você traria aí de 3 principais dicas para essa pessoa, para que ela possa já começar a desenvolver a partir desses insights que a gente trouxe nessa manhã? Eu diria, Rafa, que são 3 dicas que para mim foram úteis, que elas transcendem apenas a toda a parte de ser um conselheiro proativo, e até diria que vai mais para o lado de ser um profissional disruptivo. Primeiro é ser um bom ouvinte. Ótimo. Como conselheiro, quando você vai interagir com o principal acionista, com o stakeholder. Então, um bom ouvinte. A segunda é aquela consistência, né? Que vem através de não parar de compreender, de se atualizar, seja qual for a tua área, teu foco, né? Pode ser regulatório, pode ser um viés mais técnico, pode ser mais científico-técnico, não importa. Mas seja o melhor profissional que você conseguir, porque esse vai ser tua marca, teu legado. E a terceira é não desistir, né? Porque os desafios são grandes. Vamos ter que nos posicionar como conselheiros que somos. Muitas vezes, ou tomara que sejam poucas, mas poderemos enfrentar situações nas quais a nossa melhor escolha seja, olha, isto não é conivente, ou não é congruente, não é coerente com nossa recomendação. Você entender que você tem essa necessidade de compreensão. Então, ouvir, entender a necessidade de estudar e se capacitar e ter essas boas discussões, esses bons fóruns que hoje a Board, através do grupo de saúde do SES, traz bons intercâmbios, boas interações, que nem essa boa discussão hoje. Que ótimo essa boa discussão, adorei. Esse vai ser o nosso encontro aqui, ó. Cardone, eu queria imensamente agradecer sua presença no nosso primeiro episódio do Conselho Empresarial da Saúde. Agradecer aqui o meu super parceiro, Dr. Hélio, que nós estamos juntos, trazendo aí como que a gente pode ativar mais a pauta da saúde, como que a gente pode orquestrar mais essa discussão, essa board discussão, como bem colocou o Cardone. Eu queria dar as palavras finais aqui, passando para o Dr. Hélio e depois para o Cardone, para que ele possa despedir aí da nossa audiência. Muito obrigado, Cardone, meu amigo de longa data, por estar presente aqui com a gente. O Cardone, ele, quando eu saí do mundo corporativo e comecei a ter vida própria, o Cardone foi uma das pessoas que mais me ensinou e me incentivou a seguir em frente, e ele fez muito bem as discussões com ele, os ensinamentos. Ele é uma pessoa que tem muita experiência, ele tem capacidade de ensinar as pessoas, e ele tem um ótimo coração. O coração é a grande alma de todo ser humano, e eu percebi isso aqui claramente ao ouvir essa trajetória fantástica. Muito obrigado, Cardone. Estamos aqui nessa missão de trazer governança para as empresas da saúde. Temos muito trabalho para conseguir colocar essa célula do ecossistema da saúde funcionando com saúde. Com saúde, aí, integrada e de forma sistêmica, não é isso, doutor Hélio? Cardone, suas palavras finais para a nossa audiência. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, Rafa, querido doutor Hélio. E é isso, né? Quando a gente for ter a oportunidade concreta de participar de um conselho, mas
sem perder a perspectiva das boas discussões que vão nos levar até lá. Lembrar sempre que do outro lado também temos uma pessoa, né, com medos, não com todas as verdades. Então, sempre, primeiro, não subestimarmos a necessidade desse intercâmbio, ao contrário, entendermos a importância disso e sermos artífices. Não é difícil, é muito trabalho, mas vale a pena. Muito obrigada, Cardone, doutor Hélio. O que fica para nós é que a gente tenha mais encontros como esse da Board Discussão. Na Board Discussão, hoje nós falamos sobre ser ouvinte, sobre a importância de entender mais o outro. E entendendo mais o outro, a gente usar mais o ecossistema e menos o egossistema, que a gente às vezes costuma utilizar, né? Aquela visão de que eu tenho poder, eu conheço sobre tudo. Não. Ser mais eco, gerar impacto a partir do nosso ser ouvinte, de entender mais as necessidades do cliente, mas para isso você tem que estar preparado. E para que você possa se preparar, se você entender que faça sentido você conhecer mais sobre o Conselho Empresarial da Saúde, entre em contato com a nossa equipe e venha fazer parte dessa comunidade que está envolvida e engajada para elevar a pauta de governança na saúde, para que a gente seja mais saúde. Um grande abraço, muito obrigada pela audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Bom dia. Até mais. Um bom dia.